O fantástico mundo das histórias bíblicas. Minhas mãozinhas juntas estão, feche os olhinhos em oração. Senhor Deus, naquele dia amado, dia da tua presença, eu te peço, abençoe a irmã Fátima e abençoa as crianças, abençoa a irmã Márcia, abençoa o pastor Márcio, abençoa todo mundo, minha família, minha casa, minha avó, todos nós. E eu te peço também, me diminui, e eu sou pecadora, Pai, mas me abençoa a irmã Fátima e as crianças, minha mãe. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Faça os gestos. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Leitura bíblica de hoje. A parábola da ovelha perdida. Lucas 15, de 3 a 7. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma por acaso, não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, pelos montes sem parar, saiu chamando e procurando a sua ovelhinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso,
cuidadoso, sua ovelha procurar no mundo perigoso. Indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindas a mais um mundo fantástico de histórias bíblicas. E vamos ver qual que é a história de hoje? Aqui no Mundo Fantástico, olha, aqui está a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir mais uma das fantásticas histórias que o Senhor Jesus nos contou, que é a Parábola da Ovelha Perdida. É uma história para vocês incrível que Jesus contou. É a parábola da ovelha perdida. E nós vamos ver nessa história por que será que essa ovelha se perdeu. Então fique com a gente e aproveite a história. Até mais! Há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui, as pessoas, elas eram diferentes de nós. Mas os corações delas eram iguaizinhos ao meu e o seu coração. Neste lugar tão lindo e maravilhoso, aonde a natureza, as árvores era bela, Jesus, ele estava lá. E ele sempre reunia com as pessoas para contar para elas histórias que enchiam os seus corações. Por isso vinha pessoas de vários lugares para ouvir o que Jesus estava falando. Porque Ele é o grande mestre, Ele é o verdadeiro Salvador. Por isso aquelas pessoas vinham de vários lugares para ouvi-los. Mas também vinha os fariseus, que eram pessoas religiosas daquela época, para ver o que Jesus estava falando, para arrumar problemas para Ele. Eles ficavam observando o que Jesus estava falando, para poder achar alguma coisa para acusá-lo, porque eles eram pessoas más. Nos seus corações tinha maldade e por isso eles ficavam lá observando. Então Jesus, ele começou a contar uma história para ensinar para eles sobre o verdadeiro amor de Deus, que é o Pai. Então ele começou a falar a seguinte história. Imagine vocês num lugar especial, aonde tem lá um pastor. Este pastor é aquele que cuida das ovelhas, e as ovelhas é um animal muito especial, crianças. Sabe por quê? Porque as ovelhas, elas só gostam de tomar águas limpinhas, elas são frágeis e por isso as ovelhas, elas precisam de um pastor. Então, aquele pastor, ele ficava ali, olha, cuidando das suas ovelhas, e Jesus fala que ele estava ali, olha, cuidando delas, e todas as noites ele procurava, ele cuidava, estava sempre cuidando das suas ovelhas, porque o próprio Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e aquele pastor tinha tanto amor, tanto carinho por aquelas ovelhas, que ele ficava cuidando delas com todo carinho, assim como eu e você cuidamos também dos nossos animaizinhos, não é? Aquele homem, aquele pastor especial, ele estava cuidando daquelas ovelhas como se elas fossem pessoas de verdade para ele, porque elas tinham muito valor. E aquele pastor tinha muitas ovelhas, ele tinha várias ovelhas, e por isso ele ficava ali cuidando delas, e elas ficavam cuidadinhas pelo Senhor, porque era o pastor daquelas ovelhas. Então, ele todas as noites ele ia até o campo para buscar as ovelhas, e ele escutava uma por uma, e para ver se elas estavam todas lá. Ele contava aquelas ovelhas dele, procurava elas, e elas estavam ali no campo pastando, e com toda a paciência ele ia lá, pegava aquelas ovelhinhas, ia contando e colocava elas no curral. Curral era um lugar onde elas ficavam em segurança, porque as ovelhas eram muito frágeis, e se elas ficassem sozinhas lá, poderia vir um animal maior, feroz, e poder devorá-las. Mas ele trazia cada uma delas e colocava ali naquele curral, naquele abrigo. Elas ficavam ali protegidas,
Mas naquela noite, ele colocou as ovelhas ali e ele começou a contar, e foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 90, 99. E agora tá faltando uma ovelha. E ele ficou tão preocupado, que ele falou: onde será que ela está? A minha ovelhinha. Ele ficou muito triste e ele falou: eu preciso procurar aquela ovelhinha. Mas ele tinha 99, né? Por que será que ele ia se importar com uma só que se perdeu? Não, ele ficou muito triste e ele foi atrás, ele foi procurar aquela ovelhinha que tinha perdido. Ela poderia estar correndo perigo, ela poderia ter sido devorada por um leão feroz ou por um outro animal. Então aquele pastor, ele sai correndo e começa a chamar aquela ovelhinha. Talvez ela tivesse um nome, né? E ele começa a chamar aquela ovelhinha: Bé, vem aqui, aonde você está? Bé! E a ovelhinha poderia estar berrando: Bé! E realmente ela estava no meio dos espinhos. Ela estava ali meio feridinha já, porque ela estava no meio dos espinhos, e ele a avistou de longe, e ele ficou muito feliz quando ele viu aquela ovelhinha, e ele falou: poxa, ai que bom, eu estou contente agora, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Como eu estou feliz! Ai, crianças, ele ficou tão feliz, que ele foi até lá, e aonde aquela ovelhinha estava, no meio daqueles espinhos terríveis, porque talvez ela foi comer a graminha mais verdinha e ela caiu lá no meio daqueles espinhos, não é? Mas aquele pastor pegou aquela ovelhinha com todo o amor, com todo o carinho, e colocou ela nos seus ombros, crianças. Aquele pastor, ele pegou aquelas ovelhinhas e colocou ela nos ombros dele e foi feliz da vida para casa. Ele ficou muito contente, porque ele falou: puxa, que alegria, eu estou muito feliz porque a minha ovelhinha estava perdida e agora eu encontrei. Ele ficou muito alegre. E isso acontece conosco também, não é verdade? Quando a gente perde alguma coisa que estamos procurando e a gente encontra, a gente fica na maior alegria, não é? Mas a Bíblia fala que Deus e que Jesus, eles ficam muito felizes e que fica super alegre quando aquelas pessoas que estão perdidas, elas são encontradas. E Jesus, ele estava ensinando isso para mostrar que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós. Nós não precisamos ter medo, é só estar juntinho com Jesus. Porque nós somos essas ovelhinhas, nós somos pessoas pequenas e frágeis, nós estamos aqui nesse mundo tão grande, não é? Tão terrível, mas nós não precisamos ter medo de nada, porque Jesus, ele está cuidando de nós. Então, crianças, imagina que eu e você é essa ovelhinha que está aí, ó, toda bonitinha, toda branquinha, e que ela não está com medo, ela não está com medo de nada, sabe por quê? Porque Jesus é o verdadeiro pastor dela e Jesus é o seu verdadeiro pastor também. Jesus estava ensinando que nós devemos falar para aquelas pessoas que estão perdidas que elas não precisam ter medo, porque Jesus é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Jesus é aquele que é todo poderoso, que deu a vida por nós, crianças. E Jesus, sendo este nosso pastor, crianças, ele estava dizendo para todas aquelas pessoas que a festa no céu, a alegria, quando aquelas pessoas reconhecem verdadeiramente que elas são pecadoras e que elas precisam de Jesus. E o pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, não é verdade?
nós pecamos e por isso nós ficamos separados de Deus. Mas Deus nos amou tanto, tanto, que Ele enviou o seu Filho Jesus. A Bíblia fala que Jesus é Deus, que Ele veio lá do céu aqui na terra, que Ele viveu uma vida perfeita e que Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E todas aquelas pessoas que reconhecem isso e se arrependem de verdade e pede perdão para Deus, pede para Deus ser o rei do seu coração, Jesus Ele perdoa. Por isso nós precisamos nos ajoelhar diante da presença de Jesus e falar para Ele: me perdoa, Jesus, porque eu sou pecadora e eu preciso muito mesmo do Senhor. E Jesus, Ele nos perdoa, pois nessa mesma história, Ele fala que lá no céu, há festa no céu, por esse pecador que se arrepende. E então, Jesus, Ele nos perdoa e Ele enche e transforma o nosso coração. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo e Ele também quer deixar com que você tenha essa certeza que Jesus está vivo. Aleluia! Hora do exercício físico, vamos cuidar da nossa saúde! Pessoal, vamos lá para mais um treino, mais um exercício. Vamos lá! Hoje a gente vai fazer panturrilha em pé. Vai ficar em pé, só vai subir e descer. Subir, descer. Descer. Subir, descer. Agora, vamos para o segundo exercício. Separou as pernas, mão no chão, entendeu? Cachorro. Entendeu? Cachorro. Vamos lá! Acabando! Agora a gente vai fazer um abdominal borboleta. Pezinho de borboleta, tá? Desceu, subiu tudo. Força! Agora a gente vai fazer elevação pélvica, elevação de quadril. Deitou bonitinho, separou as pernas, mão no quadril, subiu, desceu, subiu, desceu. Vamos lá! Tá acabando. Força! A última. Aê! Agora a gente vai fazer abdominal supra, aquele abdominal curtinho. Flexionou a perna, olhou lá pra cima, apoiou a mão na cabeça, subiu. Subiu. Vamos lá. Só mais 2. Aê! Hora da atividade! Mãos à obra! Você fez? Tira uma foto e manda pra mim. Sua foto estará no final da próxima história. Participe! Na atividade de hoje nós vamos precisar de 2 folhas de papéis branco. Você vai ter que dobrar para tirar o quadrado dele certinho. Então você dobra assim, ó, juntando as pontinhas. Vai dobrar aqui, assim. Depois você vai dobrar essa parte aqui para trás, formando tipo um triângulo, certo? E aqui, ó, você vai riscar bem, você pode cortar, ou você pode cortar com a tesoura, ou então você pode cortar com a própria mão, tirando essa parte aqui que está sobrando e deixando apenas um triângulo. Então vai ficar assim, certo? Quando você abre, dá um quadrado. Essa parte nós vamos usar para fazer o corpinho da nossa ovelha. Então agora, ó, nós vamos dobrar essa parte para dentro, essa parte aqui também para dentro, vai ficar assim. Aí nós vamos dobrar essa parte aqui para dentro, vai ficar assim. Essa parte aqui, você vai dobrar aqui para dentro.
essa parte aqui vai ser o corpinho da ovelha, então essa parte aqui vai ficar para trás para sustentar a nossa ovelhinha de pé, certo? Então vai ficar exatamente assim, ó. Esse é o corpinho da ovelha. Nós vamos precisar de mais uma folha para fazermos a cabecinha da nossa ovelha. Então nós vamos fazer do mesmo jeito, porque nós vamos precisar de um quadrado bem certinho. Então você dobra aqui o papel, dobra aqui novamente. Aí você vai tirar essa parte igualzinho você fez no primeiro vídeo. Você vai tirar essa que sobrou. E aí você vai ficar com um quadrado certinho. Ele já está dobrado aqui, certo? Então agora você vai dobrar mais uma vez aqui, fazendo assim. Mais ou menos assim, olha, não tem uma medida, mas mais ou menos uns 2 dedinhos assim. Aí você vai virar ele e vai dobrar aqui formando a orelhinha da sua ovelhinha. E desse lado, a outra orelhinha da nossa ovelha. Vai ficar assim. Aqui a gente vai virar para trás para formar aqui o finalzinho da nossa ovelhinha. Ela tem que ficar assim, certo? Então nós vamos passar cola, vamos colar e vamos fazer os desenhos no rostinho dela. Depois de pronta, ela vai ficar assim. Olha só, essa é a ovelhinha que eu fiz para mostrar para você. Então, faça você também a sua ovelhinha de dobradura. Até a próxima! Oi pessoal, vocês gostaram da ovelhinha do pastor? Eu sei, porque eu adorei. Vocês também gostaram, então vamos orar? Minhas mãos juntas estão, feche meus olhos em oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe todos e a família que está no hospital, a família que está na rua, abençoe todos. Abençoe aquelas famílias que estão no hospital e na rua. Abençoe que elas possam voltar para casa, possam ter o alimento, possa voltar a morar na sua casa. Em nome de Jesus, amém. Ser Cristo, com Ele